Shalom, irmãos! Tudo bem com você? Marcos Viana aqui para mais um vídeo. E se você é novo por aqui, se você caiu nesse canal por agora, eu já te convido a se inscrever nesse canal. Sempre deixe o sininho das notificações ativos para que você receba tudo que a gente posta de novo por aqui. E eu tenho certeza que o Senhor vai te edificar com as palavras que são liberadas nesse canal, com as mensagens que lançamos, amém? Então, sem mais demora, vamos ao assunto de hoje, que é falar em línguas, ou o dom de variedade de línguas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas eu quero futuramente, aí mais pra frente, fazer uma live sobre esse tema. Deixa aqui nos comentários se você quer uma live sobre falar em línguas, sobre o dom de variedade de línguas. Eu sei que já existe muito conteúdo sobre esse tema por aí, mas eu tenho certeza que existem dúvidas e algo a ser acrescentado. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que vem à mente quando falamos sobre esse tema é o que é o batismo com o Espírito Santo, ou o que é falar em línguas. Então, para tirar algumas dessas dúvidas, vamos lá para o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler um pouquinho. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos, maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Versículo 8. Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Esse texto aqui é muito rico e existe uma gama aqui de informações para nós, mas eu quero voltar agora um pouco na linha do tempo, onde Jesus conversa com os discípulos e diz que ele vai voltar ao Pai, mas que não deixaria os discípulos, os apóstolos, sós. Antes ele enviaria outro Consolador, o Espírito Santo. Então Jesus ele volta aos céus, ele volta para o Pai e ele ordenou que os discípulos, os apóstolos, ficassem reunidos até que eles fossem revestidos de poder. Em Atos 2, quando nós lemos aqui, cumpriu-se o dia de Pentecostes, que era uma festa realizada pelos judeus, uma festa realizada pelos judeus, onde judeus de todas as partes do mundo vão para Jerusalém, se reúnem para comemorar essa festa, é a festa da colheita, né? Então, nesse dia, o Espírito Santo desce sobre o lugar onde eles estavam reunidos e os capacita, os enche de poder. Esse é o batismo com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa que é temente a Deus, que busca o Senhor, e nessa busca, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Uma das evidências do Espírito Santo descer sobre uma pessoa, ou o batismo do Espírito Santo, é o falar em línguas. Não necessariamente uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo vai falar em línguas, porque existem aqui alguns tipos de línguas espirituais e nós vamos conversar sobre tudo isso, talvez não todo esse assunto nesse vídeo, mas numa live, mas vamos falar aqui sobre uma boa parte do que é isso. Então, quando o Espírito Santo vem sobre aqueles homens, eles são cheios de poder e essa unção, digamos assim, ela é até visível. As pessoas que veem esses homens, elas percebem um fogo que os consumia, um fogo vivo e tangível que se apresentava na vida daqueles homens e daquelas mulheres. Então, essas pessoas começaram a falar em outras línguas. E veja que o texto não está falando sobre línguas espirituais, mas está falando sobre línguas terrenas. Então,
essas pessoas que estão vindo de vários lugares do mundo, os judeus que estão vindo de vários lugares da terra, do mundo conhecido da época, eles estão em Jerusalém, mas eles falam em outros idiomas. E aquelas pessoas que foram cheias, batizadas com o Espírito Santo, estavam falando na língua materna de cada um desses homens e mulheres. Então o Espírito Santo capacitou essas pessoas de falarem em línguas diversas. Por isso, o nome do dom é variedade de línguas. O apóstolo Paulo vai falar muito melhor sobre isso no livro de Coríntios, mas aqui eles estavam falando sobre as maravilhas de Jesus, ou seja, eles estavam dando glórias a Jesus pelo seu ato de sacrifício, pela glória que lhe é devida, e essas pessoas ficaram maravilhadas porque eles puderam ouvir falar das grandezas de Jesus, dos sinais que Jesus operou, das profecias que foram cumpridas na vida de Jesus, e Jesus foi glorificado. O batismo com o Espírito Santo não somente capacita uma pessoa de falar em línguas diversas, como também capacita em vários outros setores ou de outras formas, que são chamados os dons do Espírito Santo. Naquela ocasião, Pedro, um simples pescador, ele é tomado de uma autoridade, de um poder tão grande, tão imensurável, que ele começa a pregar sobre Jesus, ele começa a falar sobre as maravilhas de Jesus para todo aquele ajuntamento de pessoas. E naquele dia, ele fez 2 pregações, inspirado pelo Espírito Santo. Na primeira pregação que ele faz, 3.000 almas foram salvas. E na segunda pregação que ele fez, no mesmo dia, mais 5.000 almas foram salvas. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo traz um poder, uma unção tão grande que faz coisas que nós não podemos fazer na força do nosso braço ou na nossa própria inteligência. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Amém? Existem aqui algumas características do dom de falar em línguas que é necessário que nós entendamos para que nós possamos crescer como filhos de Deus e como maduros na fé. No livro de Judas, no versículo 20, vai dizer o seguinte: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo que o apóstolo Judas aqui está dizendo? É orar em línguas. Uma vez que você recebe essa capacitação, esse batismo com o Espírito Santo, essa virtude, esse dom, como você queira chamar, você tem liberdade de falar em línguas. Geralmente você vai falar em línguas que não são naturais, mas línguas espirituais, línguas que não são entendidas humanamente. Existe apenas uma forma de se traduzir essas línguas espirituais, que é você fluir em um outro dom também dado pelo Espírito Santo, que é interpretação de línguas. Quando uma pessoa começa a falar em línguas espirituais, línguas celestiais, uma outra pessoa também dirigida pelo Espírito Santo começa a interpretar o que essa primeira pessoa está dizendo. Então, é como uma profecia. Quando alguém fala em línguas e uma outra pessoa interpreta essas línguas que estão sendo faladas, a igreja ou o corpo de Cristo é edificado. Porque quando nós falamos em línguas espirituais, as pessoas não entendem. Mas quando uma segunda pessoa interpreta, todos podem receber aquilo que o Espírito Santo está liberando naquele lugar, naquele momento. Quanto ao que o apóstolo Judas está dizendo nesse texto, quando nós estamos orando em línguas estranhas, línguas celestiais, diz o apóstolo Judas que nós estamos edificando a nós mesmos. Quando nós falamos em línguas, o Espírito Santo está orando no nosso lugar. Então, aquilo que está
lá no fundo do nosso coração, da nossa alma, aquilo que nós nem conseguimos expressar ao Senhor em palavras, o Espírito Santo ele entende, pois a palavra diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, ou seja, tudo aquilo que você não consegue traduzir na sua oração, tudo aquilo que você não consegue evidenciar ao Senhor, o Espírito Santo ora no seu lugar e você é edificado, porque o Espírito Santo sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Então, quanto mais nós falamos em línguas, mais nós somos edificados no nosso espírito. O apóstolo Paulo disse que ele dava graças a Deus que ele falava em línguas mais do que qualquer outro naquele lugar. Ou seja, ele estava dizendo que ele dava graças a Deus porque ele era o mais edificado pelo Espírito Santo. Está aí a importância de nós sempre falarmos em línguas. Existe por aí muito entendimento errôneo, errado sobre o que é falar em línguas, sobre o dom de falar em línguas. Mas eu espero que nessas breves palavras você tenha entendido que você foi capacitado pelo Senhor para que você seja edificado quando você falar em línguas. Eu sei que eu levantei vários ganchos aí sobre assuntos diversos nesse tema e eu quero conversar sobre isso com você numa live. Então, fique ligado que nos próximos dias aí vamos conversar sobre esse assunto. Essa mensagem trouxe alguma edificação para sua vida? Você aprendeu alguma coisa nesse vídeo? Então deixe aqui nos comentários algo que o Senhor falou com você ou alguma experiência que o Senhor trouxe para a sua vida através do dom de falar em línguas. E se edificou a sua vida, compartilhe também com algum amigo nas suas redes sociais para que possamos levar essa mensagem de crescimento para que mais pessoas possam se edificar no Senhor através do dom de falar em línguas. Amém? Então, é isso aí, nos vemos no próximo vídeo e o reino está em ação.